Olá, tudo bem? Boa tarde. Quem estava aqui ontem? Nossa, cara, já tô na primeira cadeira aqui. Sejam muito bem-vindas, Carolina Oda e Ana Paula Montes. Olha só, fizemos um corredorzinho de entrada. Eu vou passar esses microfones para vocês na sequência, tá? Mas antes eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui para o segundo dia do BCB Experience, que é um pocket show do BCB São Paulo, o maior evento de coquetelaria da América Latina, que acontece uma vez por ano aqui em São Paulo e que nasceu lá em Berlim. A gente já tem 10 anos lá em Berlim. Tem uma edição também no Brooklyn, nos Estados Unidos, e a edição de São Paulo. São os 3 lugares do mundo que fazem o maior evento de coquetelaria do mundo, né? Esse ano a gente teve 4.600 pessoas? 4.687 pessoas. Umas 5.000 que é mais fácil. Porque tem equipe, né? Porque tem equipe, né? Que não tá nesse número. E aí a ideia é a gente trazer aqui uma série de palestras com especialistas em diversos temas que conversam com o universo da coquetelaria e da hotelaria também. Então, quem aqui trabalha em bar, restaurante, hotel? Deixa eu ver. Quem aqui trabalha com fornecedores de equipamentos e produtos para hotelaria? Legal, ótimo. Então, ontem a gente teve palestra sobre a construção dos aromas, sobre cachaça. Ontem foi o Dia Internacional da Cachaça, para quem não sabe. E a primeira palestra foi sobre consumo responsável. Hoje a gente vai falar de hospitalidade e gestão de pessoas. Elas vão falar melhor que eu, claramente. E depois a gente tem uma palestra sobre processo criativo, bem interessante. E depois a gente termina com uma surpresa, né? Não é surpresa, porque já está divulgado, né? Então, a gente tem uma palestra sobre a globalização do rabo de galo, com o mestre Derivan, tá? Então, se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos, bem-vindas. Às 4 horas é a segunda, às 5h30 é a terceira, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, viu? Vocês são figurinhas carimbadas aqui, né? A Carolina, para quem não sabe, ela é embaixadora do BCB São Paulo. Então, a gente já fez aqui uma dobradinha já. Além do trabalho que elas fazem. Boa palestra, gente. Muito obrigada. Primeira vez que eu estou de palestrante, finalmente eu fui convidada, porque essa pessoa aqui que faz curadoria, ele faz curadoria e ele nunca me convida. Porque ele é o diretor de educação do BCB. Então eu sou embaixadora, ele é o diretor de educação, ele faz as curadorias e eu faço as papagaiadas, vamos dizer assim. Mas hoje a gente está aqui dividindo conteúdo, estou de recesso do meu cargo, recesso. E hoje a gente vai dividir aí um pouco da nossa vida de consultoria com vocês. Só pegar água. Esqueci de falar que a gente tem uma geladeira de água aqui para vocês se servirem à vontade, tá? Obrigada. Você vai ficar aqui pertinho, né? Gente, o celular é só as colinhas que a gente está aqui. Bom, a gente tem, tanto eu quanto a Ana, a gente tem uma carreira que se divide entre o mundo das bebidas e o mundo do atendimento, da gestão do atendimento, vamos dizer assim, porque o atendimento tem muito mais coisa envolvida. E a gente entende que é no salão em que a bebida está, então por isso que a gente sempre está com essas duas frentes. Por isso que o BCB é tão presente na minha vida quanto a parte de treinamento de equipes de atendimento. E a gente tem feito consultoria juntas. A gente se conhece há muitos anos, a gente se conheceu implantando o Ici Brasserie, que é um restaurante da Companhia Tradicional de Comércio, que tem mais de 40 casas hoje aqui em São Paulo, tem casa no Rio também. Muito unidas pelo que a gente acredita para o nosso setor em relação ao atendimento. Que a gente vai dividir um pouco aqui com vocês. E a gente ficou pensando o que a gente vai falar, né? E aí a gente tem feito muita consultoria ultimamente e a gente percebeu que tem problemas em comum. Então eu falei, vamos falar os 5 principais problemas em comum
que acontecem em quase todas as consultorias que a gente entra. E que eu acho que a gente vem aqui talvez falar muitas vezes obviedades. Mas as obviedades, elas precisam ser faladas. E um dos grandes segredos, inclusive, da nossa área e do atendimento é a gente considerar que nada é óbvio. Quando a gente considera que nada é óbvio, a gente consegue entregar um produto, um trabalho muito melhor. Porque a gente considera que as pessoas vão supor, ou eu falei uma vez, ou então quando alguém fala alguma coisa, eu falo, tá, mas onde está escrito isso? Não, mas eu já falei. Eu falei, não, mas você falou e assim, as coisas não são óbvias. E quanto mais a gente se protege, a gente se resguarda de garantir que as obviedades são ditas e comunicadas, melhor fica o nosso trabalho e menos energia a gente gasta. Então, a partir disso aí que a gente juntou esses assuntos. Você quer falar alguma coisa agora? Então, vamos lá. Então, esses cinco pontos, na verdade, assim, como plano de fundo, a gente pode considerar que o maior problema de todos é a comunicação. A comunicação é um problema do ser humano. A gente fala, o problema é a comunicação. No casamento é a comunicação, na família, com o chefe, com a equipe. A comunicação é o grande problema. Porque não só pelo que é dito ou como é dito, mas principalmente pelo não dito. Eu acho que o não dito é o que faz a gente junta aí com essa história das obviedades, né? Assim, que nada é óbvio. A gente não diz muita coisa que precisa ser dita. Então, como plano de fundo, a gente vai ter sempre a parte da comunicação, mas a gente vai destrinchar nas pautas aí mais detalhadas. E essa falta de comunicação, ela entra em vários formatos, desde o modo como a gente se comunica, se vai mandar áudio, se vai mandar escrito. Mas aí entra aqui, número 1 de coisas que acontecem, assim, uma falta de rotina de reuniões. Reunião, gente, essa palavra, minha família tira sarro de mim. Minha família toda... A minha também. Eu vivo sempre em reunião. Ah, tá em reunião, tá em reunião. Gente, tem reunião. Rotina de reunião. Várias consultorias que a gente tem feito. Uma das coisas que a gente implanta é uma rotina de reuniões. Quantas vezes por semana as lideranças se reúnem para conversar? Quantas vezes vocês fazem uma reunião de resultado? Então a gente coloca assim, vamos pensar, uma rotina, o que é mais frequente, uma rotina semanal dos gerentes, então principalmente quando é grupo. Então vamos lá, quem aqui é liderança? Onde trabalha? Donos ou gerentes, gestores, né? Então tem bastante liderança. Tá? Então vamos pensar em grupos, né? Grupos tem mais de uma casa. Então tem uma rotina semanal dos gerentes. Como que a gente padroniza a gestão em todas as casas se eu não tiver uma rotina de reuniões? Se tudo acontecer no grupo do WhatsApp. O WhatsApp ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente odeia. Porque daí as pessoas consideraram que o grupo do WhatsApp virou a grande sala de reunião. Só que nada compara ao encontro, que ainda bem que a gente passou dessa fase. E a gente percebe, assim, quando a gente começa a implantar isso num grupo, a gente começa, vamos lá, gente, primeira reunião dos gerentes. Primeira reunião de liderança. O negócio não é azeitado. Fica todo mundo meio desconfortável. As pessoas não têm um jogo, assim, não comenta do filho do outro, sabe? Na primeira reunião é um clima, assim, a gente vai puxando as pautas e tal, mas o negócio tá ali. Quanto tempo demora? Aconteceu um caso recente de um grupo que tem 5 casas. Deu o quê? Uns meses? Acho que foi uns 2 meses até conseguir entrar rolar uma piada na reunião. Eu falei, olha só, hoje eles foram embora, rolou uma piada e tal. Porque as pessoas não conviviam, ficava sempre nessa história do grupo do WhatsApp. Então, essa rotina de reuniões ela é importante. E a gente tem que definir e é importante colocar assim, o dia da semana. Então, toda quarta-feira, 4 da tarde, vai ter reunião de liderança. Se é um lugar só, você pode colocar o chefe de bar com o chefe de salão, com o chefe de cozinha, com o gerente. E aí ali você tem uma central de comunicação. Se o RH quer passar algum recado, ele vai nessa reunião. E cada um passa para o seu setor. Se você tem que dar algum recado financeiro, então você usa esse espaço. E aí coloca um dia e um horário fixo, que só é mudado por exceção. No dia do inventário, por exemplo, que é mudada a reunião. E uma reunião mensal de resultados. Que isso também é importante muito em relação à transparência.
como que a gente coloca a meta de vendas, como que a gente avalia o desempenho de um gerente, como que eu falo que ele tem que entregar 30% de CMV se eu não faço uma reunião mensal de resultados. Existem lideranças, donos de negócios que têm restrições em mostrar números, né? Assim, gente, a equipe sempre vai saber mais ou menos quanto fatura, a gente falou isso ontem. Então, essa falta de transparência às vezes prejudica. E como que eu vou colocar metas de venda para uma equipe que não tem acesso a uma grande reunião de resultado? E aí, isso é um dos pontos, inclusive, que chega no cliente. E uma das coisas também, reunião tem que ter ata, reunião tem que sair de lá com tarefas determinadas para as pessoas, porque senão fica vazio mesmo. Aí vira uma reunião que não chega em nada. Então tem que fazer ata, tem que fazer quem vai resolver que ponto, nome dado, ata enviada para todo mundo. Eu sei que a grande maioria das pessoas não lê a ata, mas a ata é um documento que depois a gente pode usar isso também. E como tudo isso reflete no cliente? A partir do momento que você reúne liderança, reúne as pessoas que estão diretamente na operação, os problemas aparecem. Aparece problema operacional, aparece problema de qualidade de entrega de produto, e tudo isso reflete no cliente, né? Se a gente tem qualquer problema, se você tem um problema no equipamento e ninguém sabe que aquilo está acontecendo, isso reflete no cliente diretamente, porque você vai ter alguma coisa que não vai ter sendo entregue porque aquilo está com problema de manutenção, por exemplo. Então, rotina de reunião é importante. Obviamente, reunião não é uma coisa para durar 3 horas. Reunião com hora, tem hora para começar e hora para acabar. Principalmente porque as pessoas normalmente estão na operação, né? Então, as pessoas precisam voltar cada uma para o seu trabalho. E até assim, montar a ata, acho que a gente já teve casos assim que a gente falou, então tá, alguém faz a ata. E aí a gente olhava a ata e falou assim, gente, não entendi. O objetivo da ata é, se alguém não foi naquela reunião, se ele lê aquela ata, ele sabe exatamente o que aconteceu e quem está devendo o quê. Eu posso não ir numa reunião, eu pego a ata na próxima reunião da semana, na outra semana, você olha aquilo e sabe quem tem que trazer qual atividade. Isso entra das não obviedades, assim, não é óbvio como que monta uma ata. Então, a gente costuma separar por tópico de assunto. Então, assim, aqui são questões operacionais, essas são questões de marketing. Então, você separa por categoria, coloca o que tem que ser feito e o responsável por aquela atividade. Que daí, na outra semana, eles vão pegar aquela ata e vão ver lição de casa, responsável, lição de casa, responsável. Um ponto importante de comunicação, gente, as pessoas só fazem as coisas se elas sabem o que elas têm que fazer também. Por isso que é importante, na hora que a gente faz a reunião, a pessoa saber que aquilo é um problema dela. Porque quando a gente joga no grupo do WhatsApp, que a gente vive brincando que a gente vai colocar o grupo do WhatsApp no organograma, que nós vamos falar daqui a pouco de organograma também, na hora que você joga no grupo do WhatsApp, jogou para o universo, na verdade, né? Porque ou alguém abraça aquilo, ou não tem responsável. Tá lá e alguém, um dia, se pegar o WhatsApp e voltar as mensagens, vai saber responder aquilo. Por isso que a gente fala de todos esses... pauta, tá determinado quem vai fazer. A gente, como a Carol falou, né? A gente não pode pressupor que é óbvio e que as pessoas sabem. Não, as pessoas não sabem. Isso é o que mais a gente encontra, né? A pessoa não faz porque ela não sabe o que ela tem que fazer. E se você não contar para ela, explicar para ela o que ela tem que fazer, ela não vai fazer, porque para ela aquilo não é óbvio. Assim como emendando no organograma, acho que daí a gente entra aqui no segundo tópico, né? Falta de comunicação, falta de rotina de reunião e essa comunicação, a gente entra em organograma. Organograma, esses dias eu falei, você consegue desenhar o organograma da empresa para mim? Aí a pessoa fez uma cara assim, eu falei, não, organograma, sabe aquele? Aí eu peguei, dei um Google Images, falei, organograma, aquele que você desenha os quadradinhos da hierarquia. Aí eu mostrei o desenho, eu falei, então, a gente vai colocar numa ordem de hierarquia. E aí esse, inclusive, é o caminho da comunicação. Então, o organograma, ele é um desenho de quem responde para quem e qual é o caminho da informação. Então, se eu não tenho isso claro, qual é essa linha de hierarquia, a informação ela se perde.
porque se eu não tenho isso claro, vamos pensar assim, o garçom tem um problema, ele sabe que ele tem que falar com o maître. Se o maître tem um problema, ele vai falar com o gerente. Se o gerente tem um problema, ele vai falar com o dono. Se o dono chega e dá uma ordem para a pessoa da recepção, e ninguém está sabendo disso, o fluxo da comunicação não está claro para as pessoas, né? Então, o organograma é esse desenho, que é importante, é desenho, né? A gente fala, quer que desenhe? Sim, quero que desenhe. Desenhe quem responde para quem dentro desse negócio. Até há 2 semanas atrás, a gente estava num cliente que é um lugar que era de 2 andares, tinham as meninas da recepção, que recebiam todos os clientes e encaminhavam para o 2º andar, onde era o restaurante. E a gente, num dia de treinamento, numa reunião, elas começaram a falar um monte de reclamação de cliente. Um monte. Que os clientes saíam do restaurante e faziam todas as reclamações para elas. E para quem que elas passavam isso? Para ninguém. Ninguém sabia que os clientes estavam reclamando. Ninguém sabia que o cliente estava reclamando do banheiro. Ninguém sabia que o cliente tinha reclamado um dia da demora de um prato. Ninguém sabia nada. E aí a gente foi entender por que elas não sabiam. Elas não sabiam para quem elas tinham que falar isso. Para quem que elas falavam de uma reclamação de um cliente. Aí a gente volta aonde isso reflete. Reflete porque se o cliente tem uma reclamação e ele não tem uma resposta para aquilo, você pode perder o cliente. Então é sempre... Depois elas precisavam era trocar um negócio no rádio. Eu falei para ela, precisava trocar uma etiquetinha. Precisava de um fonezinho e ela estava sem fone. Eu falei, mas você pediu isso para alguém já que você faz 2 meses que está aberto? Porque tinha o walkie-talkie que daí quando falavam com elas, o cliente ouvia o que falavam. Então envolve o cliente. Então você não podia falar nada demais porque ia vazar o som. Aí elas queriam um fone. Eu falei pra ela, mas você pediu isso pra alguém? Ela falou, não. Eu falei, bom, você não pediu pra ninguém, nunca vai chegar. Por que ela não pediu? Porque ela não sabia pra quem que ela tinha que pedir. Ela não sabia quem era, vamos dizer, o superior direto dela. É a velha pergunta. Para quem você pede férias? É essa pergunta que a gente tem que fazer na hora que a gente quer que as pessoas entendam quem é, para quem que ela responde. Se você precisar sair de férias, para quem que você pede? E aí lá foi um case mesmo da gente começar a fazer esse desenho e falar, precisa mostrar para todo mundo para quem que ela pede essas coisas, para quem que, aonde chega essa reclamação, porque senão, mais uma vez, aquilo lá foi se perdeu, jogou pro universo e se perdeu. Não, a gente não cansa de se surpreender com essas histórias. A gente nunca imaginou que fosse lidar com essa situação, assim, né? Que na hora que elas soltaram, as reclamações ficam pra gente. A gente falou, não, mas como assim as reclamações são pra vocês, né? A gente falou, a pessoa já foi atendida, já pagou a conta, só que daí, realmente, a hora que a pessoa desce a escada e vai embora, ela soltava os cachorros em quem tava ali. Só que ninguém sabia disso. Então... Nossa área, gente, a gente é muito apaixonada justamente por isso. Porque são BOs que a gente não imaginava que existiam. Nunca. Então, desenhe organograma e quem fala com quem. Isso é muito importante. E até quando você não tem... Isso, um outro caso também aconteceu. Era um grupo de 4 unidades. Não tinha gerente. Tinha chefe de bar, chefe de salão, chefe de cozinha. E não tinha gerente central na unidade. E aí tinha um escritório. Então, imagina, cada casa tem 3 líderes, são 12. O RH, eram 12 pessoas falando com o RH. Eu falava, gente, isso é enlouquecedor. Falei, não, vamos criar um cargo de gerente? Vamos inventar o gerente. O gerente é a pessoa que lidera os 3 setores, que vai compilar as informações e vai passar para o escritório. E aí o escritório começou a falar com 4 pessoas. Então, faltava um andar no organograma da empresa. Então, isso é, de novo, outras coisas que não são óbvias. Organograma tem a ver com descritivo de cargo também, que as pessoas esquecem. Descritivo de cargo não precisa ser uma coisa careta, chata, que as pessoas não leem. Descritivo de cargo pode ser simplesmente escrever o que a pessoa vai fazer. Que ele vai atender mesa, que ele vai cuidar do cliente, que ele vai fazer... Contar os guardanapos, vai contar talher. Pode ser uma lista de tarefa que a pessoa faça.
Porque as pessoas não sabem o que elas têm que fazer e a gente tem que ensinar. Esse é um dos... Acho que é a parte que a gente mais gosta e a parte que a gente menos vê no mercado também, que você tem que, muitas vezes, você tem que pegar na mão e ensinar. É só assim que as pessoas entendem o que elas têm que fazer também, ou sabem o que elas têm que fazer. Não adianta a gente pressupor que se o cara está ali para um cargo de maître ou para um cargo de gerente, ele sabe o que ele tem que fazer, principalmente porque na nossa área, ser maître ou ser gerente, dependendo de onde você trabalha, são atividades totalmente diversas. Então, perca seu tempo, senta com a pessoa e fala para ela o que você quer que ela entregue, o que ela precisa te entregar. E um exemplo muito básico de como isso chega no cliente é você chegar numa operação e falar assim, quem é responsável por conferir se o banheiro está limpo no meio do serviço? Aí fica todo mundo com aquela cara. Eu falei, então, quem é responsável por ver se o papel higiênico acabou lá pelas 10 da noite? E não tem ninguém que é responsável. Então, isso é um ponto que entra no descritivo de cargo. Quem é a pessoa? Quem que é a mãe dessa criança? Às vezes eu olho e falo, gente, quem que é a mãe dessa criança? E aí tem que nomeia as pessoas. E você pode até colocar assim, quem tá como boqueta hoje é a pessoa que faz tal coisa. Quem tá como boqueta... Acho que eu lembro desse descritivo de cargo, que é muito objetivo. Boqueta é responsável pela entrega dos pratos na mesa. Boqueta é a pessoa que conta os guardanapos no final do serviço antes de mandar para a lavanderia. Boqueta é a pessoa que vai limpar as bandejas de entrega de prato. Então, assim, você faz um descritivo de cargo e aí isso também faz gastar muito menos energia. A comunicação faz a gente gastar menos energia. Porque eu não tenho que falar isso toda hora. E eu não tenho que lidar com esse problema toda hora. Quando as coisas estão claras, todo mundo gasta menos energia, porque já está programado, né? Próximo, 3. Então foi falta de comunicação, clareza de hierarquia. E agora a gente vai para a falta de um cronograma de integração na empresa. Esse também, olha, acho que de 10 lugares que a gente trabalha, acho que 9 não tem. Você fala, quando uma pessoa vai ser contratada, o que acontece com essa pessoa? Do dia que ela chegou aqui falando, quero fazer uma entrevista, até o dia que passaram os 90 dias lá de experiência. Eu falei, o que acontece com essa pessoa? Isso geralmente não é feito. Não existe um cronograma quanto a isso. E não adianta a gente colocar quais são as atividades. Tem que colocar quem é a pessoa que vai colar nesse novo colaborador para acompanhar esse cronograma de integração. A gente tem falado muito isso. Nunca foi tão difícil contratar. Vocês concordam? Nunca foi tão difícil contratar na história desse país. E a gente esquece que a empresa também tem que conquistar o colaborador. A gente se coloca numa relação vertical com os funcionários. Como tá assim, tem que dar essa frase, né? Eu tenho pavor dessa frase. Tem que dar graças a Deus que eu estou te dando um trabalho. Não. O jogo está virando. Agora a pessoa vai escolher onde ela vai trabalhar. E a gente tem que conquistar essa pessoa. No primeiro dia que ela chega, o que acontece com essa pessoa? Ela se apresenta ela para todo mundo? Todo mundo sabe o nome dela? Ela recebe as apostilas impressas? Alguém imprime o mapa do salão? Gente, coisa mais simples do que essa. O número das mesas. Alguém pode imprimir um papelzinho que tem o número das mesas e não você chegar para a pessoa e falar assim, ó, é 2, 6, 8, 24, porque geralmente a numeração também tá meio... não é porque mudou as mesas de lugar? Então, que tal a gente só imprimir? Então, tudo isso são coisas que a gente pode colocar na integração. Quais materiais são entregues para essa pessoa? Quais treinamentos essa pessoa tem que passar? Com quem que ela conversa? O que vai acontecer com ela? Então, existe um cronograma para cada função do primeiro dia até ela estar efetivada. E isso também vai refletir no atendimento. E como reflete no atendimento? Eu aprendi a trabalhar assim quando eu fui garçonete. Pegaram um cardápio, me deram, falou meia hora, lê aí, agora entra aí no salão e começa. Quem nunca viu isso? Pega no QR Code. Pega mesa é assim, 1, 2, 3, 4 e se vira. Isso reflete no cliente, é óbvio, né, que o cliente sofre com isso. Então, quanto mais a gente prepara as pessoas pro atendimento, com informação,
né? A gente ama as apostilas, tem que ter apostila de cardápio, isso tem que ser dado na integração. A pessoa tem que ter o máximo de informação que ela puder sobre aquilo. E a pessoa não deve, no primeiro dia, atender mesa, né? O ideal é que tenha um processo de integração onde ela fique com uma outra pessoa e depois comece a atender mesa, etc. Porque, logicamente, ou você pode atender mal o cliente, ou você pode perder venda. Você pode ter cliente que nunca mais volta, porque foi atendido com uma pessoa que não tinha noção do que ele estava fazendo ali. E, basicamente, perder venda também, né? Se a pessoa não está informada, se a pessoa não sabe o que ela vende, ela não vai fazer um bom atendimento, não vai conduzir a experiência da forma como vocês gostariam como gestores ou donos de negócio. E tem as regras, não só as regras da empresa, como, por exemplo, que a gente estava discutindo também, tudo que está fresco na memória. Quando a pessoa está de atestado, vai ter caixinha ou não vai ter caixinha? Né? Então, isso é uma clareza de regras internas, mas também regras com o cliente. Ele pode pedir prato dividido? Se ninguém falar isso, a pessoa não sabe. Pode tirar o tomate do sanduíche? Pode ou não pode? Então, tudo isso são informações que a gente coloca na integração. E aí chega aquela comanda que a cozinha adora, né? Adora. Tira tudo, troca não sei o quê. Aí... Quem pediu isso aqui? Só podia ser aquele que começou hoje, né? Lógico, já não vai dar certo. Aquele cara não vai dar certo. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Eu acho que é importante falar, Ana Paula aqui, ela é referência, as pessoas, todo mundo que passou pelo mundo esporte, fala muito bem, ama, as pessoas encontram a Ana Paula na rua, abraçam e tal. Trabalhou no esporte durante 10 anos e um dos grandes segredos do esporte, acho que ela não pode falar, o material de integração e como que isso, porque isso também é uma discussão. Mas minha equipe roda muito, eu sei que vai sair. Né? E aí é uma chave da coisa. Você pode falar dessa experiência também. Sim, o esporte, trabalhei 10 anos no esporte e fui gerente. E uma das coisas, um dos diferenciais do esporte, não sei se todo mundo conhece, é um restaurante que tem na Avenida Paulista, tem mais de 20 anos. E uma das vamos dizer assim, uma das fórmulas deles é trabalhar com alta rotatividade de atendimento mesmo. Garçom fica lá 1 ano, 2 anos no máximo. E isso faz parte do negócio. Então, o que faz parte do negócio? Você tem que ter treinamento constante. Você está o tempo inteiro treinando a equipe. Eu lembro que a cada ano girava a equipe 60%, 70%. Eu trocava a equipe inteira. Então não tem como. Ou você padroniza, cria processo de treinamento. Faziam dia por dia, assim. Ele levava 3, 4 dias para entrar no salão. Antes disso era só treinamento teórico, ficar conhecendo os pratos, não falar com o cliente, não fazer atendimento. Começava atendendo uma mesa, sempre com uma pessoa. Isso é uma coisa também. No esporte é o jeito deles trabalharem. Não trabalha com comim, trabalha só com garçom. Então a pessoa entra, ela já entra atendendo. Só que na hora que ela entra atendendo, ela já tem toda uma base do que ela precisa saber, do que ela precisa passar. Tem prova antes de começar a fazer atendimento também. Então você vai conseguindo se proteger e conseguindo dar informação para as pessoas se desenvolverem. Eu acho muito bom isso. Eu lembrei disso agora porque eu falei, desmistifica essa história de que alta rotatividade é um problema. Não é um problema, a partir do momento que você tem um processo de integração. Não é um problema. De integração bem feito. Agora, se você não tem integração, aí é um grande caos. E aí, aqui número 4, que junta com essa história da apostila, que é falta de ferramentas. Ferramentas são as coisas palpáveis ali do nosso dia a dia, né? Então, se a gente fosse falar, ferramentas são ali as coisas que a gente tem que garantem que os processos vão acontecer. Né? Então, o processo ele pode ser uma coisa que parece abstrata, mas a ferramenta é a parte concreta. E a ferramenta é assim, tudo que pode... Lembrei agora do Grande Hotel, falando de hotelaria. São várias ferramentas. Aquela tinha o preço das coisas colado no... Isso entra como uma ferramenta. Tinha o preço de quanto custava cada coisa que era quebrável no salão. Então, tem vários jeitos de criar materiais. Um caderno de abertura,
né? Que cada um vai lá e lê o que praça que vai ficar, o que acabou hoje, o que tem que vender, o que vai vencer. Escreve. E aí, ferramenta, o que a gente quer dizer assim, é você transformar em concreto tudo que foi comunicado. Então, um caderno de abertura, acho que é uma das ferramentas que a gente mais gosta aí de implantar. A liderança do salão chega, pega o caderno, passa nos setores, pergunta o que tem, o que não tem, o que precisa vender, o que não precisa. Monta uma estratégia das pessoas na praça, escreve o nome de cada um. Se tem alguma reserva especial, se acontecer alguma ocorrência no dia seguinte que você quer dividir na reunião de abertura. E aí você preenche isso todos os dias. E que também vira um grande documento cada vez que você precisa rastrear alguma coisa. Tal dia aconteceu tal coisa na mesa tal. Quem que estava nessa praça no dia tal? Você consegue pegar um caderno de abertura e rastrear isso. E essas ferramentas, claro, que vão interferir também no cliente. Sim, caderno de abertura é importante porque na hora que eu tô entrando, o restaurante abre 12:00, mas na escala eu entro a 1 para trabalhar, porque eu vou fazer 2 horários, por exemplo, eu perdi a reunião de abertura, que eu acredito que todo mundo faz, reunião de abertura. Super! Eu perdi a reunião de abertura, então eu não sei quem está em qual praça, o que tem que vender, o que acabou, o que está em falta, eu não sei de nada. Ah, mas eu mandei no WhatsApp. Não, gente, o grupo do WhatsApp não serve para isso exatamente porque depois você não vai conseguir ter a recorrência. Você não consegue saber o que aconteceu. É um caderno. Vamos voltar para o mundo do papel. Às vezes faz bem, concreto, que vira um caderninho, a gente consegue depois olhar o que aconteceu e não ficar caçando no grupo do WhatsApp. E isso, lógico, reflete no cliente. Se eu não sei, eu chego à 1 da tarde, tá bombando, o restaurante tá bombando, eu já chego completamente perdido. Aí um cliente me pede um vinho que foi passado na reunião de abertura que não tem. Eu vou lá, pego o pedido, na hora que eu vou no sistema, eu vejo que no sistema ele tá bloqueado, aí eu tenho que ou chamar o garçom daquela praça, ou pegar a carta de vinho. Tudo isso a gente perde tempo, tudo isso a gente perde qualidade de atendimento. Não tem pior coisa do que a gente estar num lugar, pede um vinho, não tem, pede o segundo, não tem, pede o terceiro, não tem. A pessoa olha para sua cara e fala assim, por que você está aberto, então? Não é assim? Então, se a gente sabe dessas coisas antes, a gente também consegue proporcionar uma experiência melhor para os clientes. E uma outra coisa que também pode ser muito bom nesses cadernos de abertura, ou então caderno de fechamento também, você pode fazer um relatório de fechamento. Isso é um caso também. Tinha muita briga. Bom, a briga entre cozinha e salão também é uma raridade, né? Acontece pouco. Cozinha e salão discutir. Salão e bar, talvez um pouquinho também. Aí a equipe do salão reclamava muito que acabava o produto no meio do salão, no meio do serviço. E aí, quem que toma a porrada do cliente quando acaba alguma coisa na cozinha? Quem tá no atendimento. E aí gera uma briga entre os setores. Eu falei, então tá bom, vocês falam que toda hora acaba a coisa, mas vocês não conseguem mensurar. Falei, vocês vão escrever no caderno se começou sem ou se acabou no meio da operação. E que horas que isso acabou. Porque acabar 11 horas da noite é uma coisa. Acabar 8 horas da noite é outra coisa. Começar sem é outra coisa. Sem essa informação, a gente não rastreia se o problema é compras, se o problema é produção, se o problema é... A gente achou que ia ter alguma coisa, mais movimento, teve menos. Então, coloca. E aí você tem, por escrito, nesses cadernos de abertura, de fechamento, coisas simples assim. Tipo, que horas acabam as coisas no meio da operação? Que horas acabou o drink? Que horas acabou a compota do Marco de la Roche? Tem que anotar. Se acabou 11 horas, tá perdoado. Se acabou 8 horas, não tá perdoado. E aí a gente começa a resolver. Porque a gente só consegue desenhar estratégias com dados. Sem dados, a gente não sabe onde está o problema. E a gente vai sempre lembrando outras pautas. Tem outras questões que sem dados, né? Que isso também pode chegar no cliente. Quando aí uma vez eu vi, se queimar, se sair algum prato errado, a cozinheiro errar, quem paga é ele. Falei, bom, gente, tem muitos motivos para um prato dar errado. E nem sempre a culpa é só da, né? Eu falei, para quem que vai sobrar isso? Eu falei, óbvio que para o cliente. Se puder dar uma gambelada, entregar o prato fora do padrão, porque senão a pessoa não quer pagar,
a chance é enorme. Eu falei, o cliente vai comer a batatinha quase queimada, mas ninguém vai querer pagar essa batatinha. Então, mas aí a gente pode ter dados sobre quais são os motivos de cancelamento dos pratos. Qual é o motivo de devolução do prato? É ponto. Ah, estão devolvendo cerveja porque está quente? Aí a gente descobre se é um problema de manutenção, se é um problema de... o fornecedor entregou a cerveja sem gás, mas a gente tem que ter dados, senão a gente não constrói nenhuma estratégia sobre os problemas. Marco, depois eu quero saber se você está concordando. O Marco é um dos maiores consultores de bares, maiores em quantidade de consultorias. O que você está achando desses tópicos? Eu vivo isso todo dia, né? Eu falei, dava para fazer uns 10, mas acho que a gente ficou em 5. E é engraçado que o meu trabalho hoje é gerar sistemas, métodos, planilhas, procedimentos que vão ajudar a eliminar esse tipo de atrito entre as pessoas, porque no fim das contas ninguém quer ter isso. A pessoa que está reclamando não quer reclamar, a pessoa que está recebendo a reclamação não quer que alguém reclame com ela. Só está faltando a gente conversar, entender, definir, não é? E eu estava pensando sobre quando a gente contrata errado também, porque às vezes a gente contrata a pessoa que não era para aquela função, e a gente fica naquela... Desculpa. A gente fica naquela situação de ficar cobrando de uma pessoa que não tem as habilidades para aquilo, às vezes nem queria estar ali, às vezes não preenchia a vaga que você precisava. Aí você vai ter que gastar tempo contratando de novo, frustrando a equipe que está na casa, a pessoa que saiu, o teu trabalho, né? E agora é bom que a gente vai para a segunda consultoria juntos, porque o problema é, se ele entra para fazer a consultoria do bar e do lado de fora nada acontece, é bem difícil para você também, né? Então vamos fazer esse grande combo aí para tudo funcionar. Porque, gente, o bar e o salão tem que estar ali, né? Então, falta de comunicação, falta de clareza na hierarquia, falta de um programa de integração, falta de ferramentas concretas. E aí, por último, que é o nosso grande ponto aí, que é o que nos une principalmente, é a falta de cuidado com as pessoas. E aí entra a parte mais humana da coisa, né? Que a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que olhar as pessoas como pessoas. A gente tem uma herança muito ruim no nosso país, em algumas categorias, que a gente vê que parece que algumas funções merecem menos qualidade de vida do que outras. Só que a gente tem sido forçado, ainda bem que veio a pandemia para dar uma ajudazinha, a gente tem sido forçado a olhar para isso de outro jeito. Acho que todo mundo sabe de alguma história de alguém que saiu da área porque não aguenta mais trabalhar na área. Não aguenta mais o estilo de vida da área e a gente normalizou isso. Não, imagina, vai trabalhar com gastronomia, você sabe que é assim, meio que assim, você sabe que você se ferrou. E aí veio a pandemia e a pessoa falou, não, minha vida não é só isso, eu vou ser Uber, vou ganhar igual ou mais, e eu posso ir no aniversário do meu filho no sábado. E aí a gente está vendo, como eu falei, a gente tem que reconquistar as pessoas. E para a gente reconquistar as pessoas, a gente tem que pensar no cuidado que a gente tem. E vai ter que pensar em qualidade de vida. Eu fico muito feliz de ver, tem cada vez mais negócios pensando em escala 5:2. Tem cada vez mais negócios pensando em fechar no domingo. Isso, com certeza, faz contratar mais fácil. E a gente entende que todo mundo vai trabalhar de outra forma. Isso tem que ser contemplado, inclusive, no seu plano de negócios. Quanto que você está disposto a preencher uma equipe de um jeito que faça uma escola 5:2 e o quanto que isso retorna em pagar menos rescisão, em ter que investir menos em integração, porque você tem uma equipe que você consegue conquistar porque gosta do seu ambiente de trabalho e gosta da qualidade de vida que consegue ter ali. Então, acho que a gente chega nesse ponto desse olhar que eu acho que valores não tem como ensinar. E por isso que quando a gente chega numa consultoria em que a gente vê que é uma questão de valores quanto a ser humano, a gente nega essa consultoria. Porque eu não consigo convencer uma pessoa a olhar ser humano como ser humano. Então, a gente não faz esse trabalho porque a gente entende que isso é a base de qualquer coisa que a gente vai construir. A parte técnica, ela é o de menos. A parte técnica a gente consegue ensinar em 3 dias de treinamento.
o grande lance, que tudo isso tem a ver com gestão de pessoas, a falta de comunicação, por exemplo, ou você completar a sua comunicação, entende que você reconhece o outro, a dificuldade do outro, a energia do outro, o desgaste do outro. E esse cuidado vai ser a grande chave. Tem sido a grande chave de quem consegue reter as equipes. Quando você entra num lugar e você pergunta, as pessoas estão lá há no mínimo 5 anos, 10 anos, você sabe que aquele lugar é um lugar bom para trabalhar. E essa pessoa ela pode economizar em N outras coisas, e talvez só porque ela fez uma escala 5:2. E esse custo ele é compensado. E claro que isso chega no cliente, porque isso é o clima. E o clima, não tem como. O clima, ele tá assim, ó. Não é místico, gente. Energia é energia. O negócio tá no ar. Não existe um lugar mágico que a equipe é maltratada. Não existe. Não existe um garçom sorridente que comeu mal. Não existe quem comeu macarrão com salsicha 3 vezes por semana, tá feliz todo dia na operação até meia-noite. Não existe. Então, esse cuidado com a equipe, esse olhar, entender que todo mundo ali é um ser humano que também merece ter a sua vida repensada, principalmente depois desse momento que todo mundo viveu, isso vai ser chave de sucesso dos negócios também. E um ponto importante que a gente observa cada vez mais nas consultorias é o quanto se pouco valoriza sobre o uniforme. E o uniforme é uma coisa muito importante para as pessoas. É importante para o negócio, porque isso tem a ver com o conceito e com a marca, mas é muito importante para as pessoas. As pessoas têm que se sentir bem no uniforme. É autoestima, as pessoas querem... Todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer trabalhar bonito. Então não adianta você dar um uniforme que ficou horroroso, largo. A semana passada a gente estava numa inauguração, no meio do treinamento da inauguração, e a gente pediu para eles colocarem um uniforme. Mudou assim, o astral deles mudou, o uniforme era lindo e cada um querendo ajustar o seu, mas pode ajustar porque eu acho que ele tá meio largo na perna, eu preciso fazer a barra. Ou seja, é isso. E tem uma, eu não lembro dos números do Resposta. Vocês conhecem Resposta, que é aquela avaliação, é um sistema de avaliação que pode ser pelo cliente, mas eles também têm pesquisa de clima. E aí, assim, a gente não lembra o número, mas é um percentual altíssimo quando você faz uma pesquisa de clima da equipe reclamando do uniforme. E quando ele falou isso pra gente, a gente falou assim, mas como assim o uniforme? É uma das maiores reclamações é o uniforme, porque as pessoas não se sentem bem, a pessoa não, aquele uniforme não cabe nela. Porque o que acontece? A gente acaba comprando uma grade aleatória e na hora que a pessoa vai entrar, ela é P e você só tem uma blusa G para ela usar e ela vai ter que colocar a blusa G. E isso a gente tem que pensar também, porque é lógico que isso reflete no atendimento e é lógico que isso reflete no cliente. Não tem como, a pessoa não está se sentindo bem. É isso que eu falei, ninguém gosta de sair feio de casa. Alguém gosta de sair feio de casa? Lógico que não. Você está no teu ambiente de trabalho, você também quer estar bonito. Então, pensem nisso também, com carinho, porque isso é um cuidado com a equipe. Alimentação é um cuidado com a equipe. Escala, uniforme, área de descanso. Eu fiz muitos anos inaugurações na minha vida e uma das coisas que eu sempre brigava é que a área de descanso era sempre, vamos dizer assim, ficava sempre em segundo plano. Ou pode virar estoque, ou ela vira mais lugar no salão, ela vira qualquer coisa, mas não existe área de descanso. Se você quer que a pessoa passe 12 horas onde ela está, ela tem que ter uma área para descansar, porque isso tem a ver com autoestima, com satisfação, e isso reflete diretamente no cliente. Tudo reflete no cliente. Tudo quem paga a conta é o cliente. Então a gente tem que pensar que isso vai terminar nele, não vai ter jeito. É isso. Quer complementar? Quer perguntar? Perguntas, comentários. A gente vai abrir para algumas perguntas de vocês. Acabei de lembrar de um cliente aí dos últimos tempos que reclamava que a caixa do restaurante nunca batia a conta e era sempre um valor de 10, 15 reais, coisa assim. Aí eu passei a noite olhando, né, para o setor do caixa. Eu olhei para aquele cenário. Era embaixo da escada, era desse tamanho o espaço de trabalho dela. Ela ficava assim, tinha um banquinho de madeira duro e em volta estava cheio de sacola e caixa que alguém deixou. Ela trabalhava assim,
9 horas por dia, 10 horas por dia. Aí eu chamei ele para falar assim, você já trabalhou um dia aqui? Experimenta, pega o dia da folga dela e vem trabalhar você aqui. Não sai, faz que nem ela. Faz que nem você pede para ela. Aí você bate. Porque é impressionante, né? A pessoa cuida do dinheiro da empresa, ela está fazendo as transações ali, fechando, cuidando do que para ele pode ser o mais importante naquela situação, né? Quem quer fazer perguntas? Queria só fazer um comentário, acho que talvez um complementar do que vocês acabaram de falar agora do uniforme. Eu sou governanta de um hotel e esses dias uma menina falou assim pra mim, nossa, só eu que não tenho um sapato de EPI aqui e tal. E de repente, não é só um sapato, ok, a segurança ela precisa, né? Mas para ela não se sentiu integrada à equipe por conta do sapato. Então, talvez um uniforme, não só pelo tamanho, para ficar bonito, mas a pessoa se sente integrada, ela está dentro da equipe. É o literalmente vestir a camisa, né? Sim, com certeza. Exato, é o mínimo. Deveria ser, né? A gente falou, vamos lá, Deveria. uma corrida, falou, vamos levar um exemplo, é o mínimo, né? A gente fala, putz. A gente está esquecendo o que é privilégio, o que é o básico, né? O básico ela é receber o material, o privilégio pode ser alguma outra coisa, né? Peraí que tem uma pergunta aqui. Meninas, meu nome é Lívio, eu sou do Hotel Silveira de Bambuí. A gente é uma empresa de 1951, a gente está na 3ª geração. Olha só. E eu queria parabenizar porque a gente é muito humano também. Não vou falar demais, senão vou chorar. E hoje em dia a gente se preocupa muito com a saúde mental dos nossos colaboradores, porque a gente está passando realmente por um momento difícil. Eu acho que isso também as empresas devem olhar para essa questão. E parabéns à pauta, a ata da reunião que já está enviada lá para a empresa. Se vocês quiserem. Ótimo! Manda pra gente que a gente gosta de palpitar. A gente gosta de palpitar na ata. Obrigado, Lívio. Olha, Lívio, é lindo isso. Eu acho, a gente precisa disso, gente. A gente precisa ser mais... A gente não é máquina, né? E eu acho que os nossos setores, eles existem porque as pessoas gostam de se divertir. A gente vende entretenimento, né? A gente sempre fala, a palavra restaurante, ela vem de restaurar. A nossa função... A gente, muitas vezes, acho que tem uma parte que é alimentação, nutrição... E tem uma parte que não é. Quando a gente fala de menu degustação, não é nutrição, gente. A gente tá falando de outra coisa. Então, a gente precisa dessa emoção que você trouxe. É isso, a gente tem que chorar, a gente tem que comprar ideia, a gente tem que sentir a dor do outro, porque senão, né, gente? Pra quê? Pra que estamos? Um exemplo rápido novamente. Eu estou dando consultoria em um lugar em Porto Alegre que tem como lema, slogan, né? Tá na cara do... Eles se vendem assim para o público e o público realmente se sente que é lugar para ser feliz, lugar de gente feliz, coisa assim. E aí eu fui fazer a visita inicial lá e eu saí de lá com uma missão de gerar um documento, um diagnóstico, né? E aí a minha pergunta primeira vai ser: quando é que a gente vai tratar todo mundo? Quando é que vai ser o lugar de todo mundo ser feliz? Não sou o cliente, né? Exatamente. Porque aí você multiplica a coisa, né? E tem vários motivos para eles se perguntarem, esse slogan vale para todo mundo ou não, né? Senão a gente molda aí, porque estamos contando uma história pela metade. Imagina a equipe, né? Você chega todo dia para trabalhar, lê aquela frase e fala, tá todo mundo feliz menos eu, né? E aí? Quem quer fazer pergunta? Quem quer reclamar do patrão? Pode falar. Não, um monte de gente levantou a mão aqui, que é o patrão, no caso. Quem quer reclamar do próprio trabalho? Quem que saiu tudo com lição de casa. Quem quer aqui. reclamar do empregado, né? Aquela coisa. Também não pode reclamar do empregado sem se comunicar com o empregado. Aquilo Como que você que falou. faz para reclamar do empregado? Você reclama do empregado, aí tem gente que fala assim, nossa, minha equipe é terrível. Eu falo, quantos treinamentos você dá por mês? Eu falei, então, mas a equipe é ruim, mas você não dá treinamento? A equipe é ruim, mas você não fez descritivo de cargo? A equipe é ruim, mas o uniforme também não tem? Eu falei, então, assim, não é a equipe que é ruim, né? Deixa eu te contar. Eu conto ou você conta? Acabei de passar por isso. O cliente falou, mas é o terceiro chefe de bar que passa, eles não entregam.
Aí eu falei, vem cá, Você viu o você terceiro? percebeu que é o terceiro funcionário que você deixou passar? Vamos olhar um pouquinho para cá, né? O que você está entregando para ele, né? A pessoa ela não vem pronta para sua empresa, ela precisa ser moldada e entregar o que ela tem, o que ela trouxe de bagagem, deixar na empresa e receber o que a empresa quer dela. Às vezes a gente não fala para a pessoa na entrevista o que a empresa é, o que a empresa quer ser. Porque às vezes você está fazendo um restaurante italiano, quatrocentão, todo conservador, todo formal, tradicional, e você quer contratar uma pessoa que tem um perfil que não tem nada a ver. Você vai fazer uma balada toda modernosa, você quer contratar um outro perfil que não tem nada a ver. Tá todo mundo perdendo tempo, não é? Exato. Pensa que são relações horizontais. É um tendo que comprar a ideia do outro ali, né? Exatamente. Olá, meu nome é Ana Paula. Eu sou proprietária de restaurante. Queria parabenizar vocês pelo tema. Foi realmente muito relevante. E é muito interessante. Um tempo da minha vida eu me dedicava a ir a reuniões no sindicato, bares, etc. Depois de um tempo, eu achei que eu estava ali perdendo tempo, porque era uma reunião assim, de um monte de empresário, dono de restaurante, falando mal dos funcionários. E essa era a minha sensação. Eu falei, bem, eu tinha vontade de falar assim, dá pra vocês calarem a boca, porque eu acho que assim, quem deve ser ruim são vocês, né? Porque se vocês só têm funcionários ruins, é porque vocês devem ser muito ruins, né? Vem sempre de cima, gente. A liderança é o reflexo. E assim, eu tô muito feliz de ter participado. Eu até estava em outra e vim para cá. E de saber Muito que obrigada. assim, é bem relevante saber que esse, né, um primeiro papel ele é nosso, realmente, né? De fazer realmente todo esse trabalho de casa para poder realmente cobrar, até mesmo as lideranças, porque às vezes a gente quer solucionar um problema, vou chamar um gerente muito fera, vou começar assim, botar ele, você pega ele no meio, bota dentro do olho do furacão, né, e resolve esse problema. Você fala, esse cara é incompetente, também não resolveu o problema. Já passei por isso, tá? Falando assim, que realmente, e assim, muito legal. Eu também já saí com a pauta da reunião pronta. Então, parabéns. Muito assim, bom, muito gente. A gente relevante. gosta de dar uma lição de casa. Adoro dar lição. Não, porque é isso. A nossa área não é uma área acadêmica. A gente não contrata as pessoas pelos cursos que elas fizeram. Então, se a gente não capacitar as pessoas, os negócios têm que comprar essa briga, gente. Quem vai capacitar o profissional são os negócios. Não tem curso, não tem faculdade de muita coisa. O negócio desenvolve. E aí tem outra coisa que eu tenho pavor, não falem pra mim nunca essa frase. Eu não treino porque vai sair. Eu falo, Porque eu tô treinando pro concorrente. Isso, eu falei, então, aí agora, bonitão, você não tem um gerente bom, você não tem um maître bom, porque o mercado inteiro tá pensando igual você. E aí essa maré não vai subir nunca. Se todo mundo achar que investir no outro é... Falei, então é isso, entendeu? Entendeu por que não tem liderança solta no mercado? Porque vocês acham assim isso. Olá, o meu nome é Amanda. Eu gostaria de complementar o seu comentário sobre a questão da faculdade. Somos um grupo de gestão de serviços. Esse aqui é o nosso pai, professor, que trabalha com eventos, comunicação empresarial e outras matérias afins. Dois comentários que eu gostaria de fazer, que parecia assim, talento. Eu trabalhei 10 anos na área de restaurante, comecei lavando prato, molecota, e saí como chefe de salão. E na pandemia eu saí justamente por questão de tempo e qualidade de vida. E foi quando eu conheci gestão de serviços. Então, algumas ideias, que nem o meu lema de vida era, não vendo um produto, eu vendo a experiência para o meu cliente. Nós percebemos dentro da faculdade que tem sim como você trazer de uma forma técnica esse processo e esse desenho para sua equipe. Não é só o talento, não é só o tato do seu colaborador. Você consegue sim, desde a base até a sua liderança. Então, se tiverem interesse, tanto hotelaria, qualquer tipo de serviço, gestão de serviços de Indaiatuba é o curso maravilhoso. Muito bom saber. Acho ótimo, bom saber, né? Acho que as faculdades ajudaram muito, gastronomia, hotelaria.
Claro que ajuda. Eu só quis dizer que assim, ainda é muito difícil a gente contratar as pessoas pelos cursos, mas ainda bem tem surgido cada vez mais cursos que sejam cursos livres, né, também. Mas acho que porque pelas oportunidades, né? É gratuito? Olha só, de graça ainda, tá vendo? É bom, é bom. Aí, muito bom. Bom saber. Depois me dá o nome pra gente recomendar. Por favor. E além dos cursos, né, da experiência que a gente passa em anos e anos dentro de um restaurante só, eu acho que é legal dessa profissão porque, assim, eu costumo falar isso no meu curso de gestão de bar, que é cada casa é uma casa, cada caso é um caso. Não adianta você querer levar a mesma fórmula para o outro restaurante, para o outro bar, achando que ela vai funcionar igual. Você precisa levar a intenção e o conceito e aplicar no sistema que está ali acontecendo. Pessoas, setores, a própria cultura da empresa. Porque senão você tende a ficar frustrado de não conseguir repetir igual, porque as pessoas lá eram diferentes, a maturação do negócio era diferente, né? O conceito é diferente e os donos são diferentes, né? Quando eu falo de liderança, eu coloco a foto de um filtro de café. Você joga água em cima e sai o café embaixo. É isso que a Ana falou. Sempre vai ser de cima para baixo. Então não tem como mudar. E também não tem como a gente, como consultor, ou qualquer outra coisa que vai acontecer de desenvolvimento, ser só com a base da equipe. Quem compra a ideia é quem está em cima. E aí o café vai sair embaixo. Senão... Então a cultura organizacional é isso, né? Mais uma pergunta? Alguém tem vontade? Chegando. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Queria dizer que, primeiro meu nome é Jéssica, eu falo em nome do grupo Ideal Work, fornecedor de uniformes. Olha só. Bingo. Me sinto lisonjeada em ouvi-las falando a respeito disso, que é um tema realmente que a gente tem que levar importância. O colaborador ele se sente incluído na equipe quando tem a adesão do uniforme, né? E também na questão que vocês comentaram a respeito de tamanho, você me disse uma coisa que realmente muitas vezes as pessoas falam, o problema é no uniforme? Pode ser que às vezes seja um tamanho, né? Então é uma coisa assim que eu me senti muito bem. Inclusive eu tava lá fora, ouvi vocês falando e eu vim aqui participar também. Muito bacana. Parabéns a vocês e a todos os participantes. Muito bom, obrigada. É isso, um uniforme é muito mais que uma roupa, né? Tem muito mais coisa envolvida ali. Acho que é isso. É isso. E para finalizar, né? Porque a gente falou, inspirou muita gente aqui, mas como é que o pessoal pode seguir aprendendo, nem que sejam pequenas pílulas diárias, conteúdos semanais, o que tem disponível nas internet de meu Deus aí, que o pessoal pode continuar estudando. Essa cursos. parte ainda eu acho que é uma das partes que tem Pode menos... seguir vocês, né? A gente confessa que a gente não anda, a nossa comunicação de venda não anda muito maravilhosa. Porque assim, ou a gente trabalha ou a gente faz o nosso Instagram, estamos no momento aí de organização disso. Mas é a pauta que tem menos... A gente tem muito conteúdo sobre produto, muito mais do que sobre gestão, né? Acho que gestão tem hoje mais escolas, mais perfis que falam disso, mas gestão de pessoas específica na nossa área é muito pouco. Tem um livro que é a grande referência aí, que é do Danny Meyer, que chama Hospitalidade e Negócios. Só que tem que fazer uma adaptação cultural, né? Porque é muito fácil falar disso nos Estados Unidos. Muito maravilhoso falar de lá, mas ele é uma das principais referências em hospitalidade e negócios. Chama Danny Meyer, Meyer, o nome dele. Ele fala muito de gestão de equipe. Acho que de livro é isso. De perfil. Eu falo de vez em quando no meu próprio, @Carolina Roda. Vou melhorar, prometo. De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando não, sou eu e você, né, Ana? Não, falar disso. Eu não... Enquanto ela tá aqui na palestra, ela já fez 4 stories, vocês não viram? Mas por enquanto é isso. Temos que fazer. Gente, mas eu queria agradecer vocês duas pelo trabalho. Muito obrigada. Eu tava aqui, eu acabei de indicar vocês para outro cliente que eu falei, cara, agora vamos fazer. Porque a gente tá expandindo, né, esse entendimento do que um negócio precisa para dar certo, né? A gente tinha que ter um chefe de cozinha, aí tinha um chefe consultor, aí tinha que ter um chefe de bar, um chefe de salão. A gente foi
Agora eu percebo que assim é muito estranho o negócio nascer com todos os setores montados, mas sem ter uma comunicação e uma coisa fluindo no ar que conecta as pessoas. E o trabalho que elas fazem é exatamente isso, de costurar, né? Abrir os ouvidos e as bocas das pessoas para a mensagem passar e construir, né, esse tempero do negócio, né? Então, obrigado por compartilhar com a gente. A gente que agradece, é um prazer. Muito obrigado. Estar aqui. Agradecemos muito. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui assistindo a primeira das 3 palestras de hoje. Daqui a pouquinho a gente tem Progresso e Processo Criativo com a Duda Bonato. Vai ser bem legal, a gente vai falar sobre como, né, incentivar, construir uma criatividade natural para poder aplicar dentro da coquetelaria, dentro de bebidas também. E depois a gente tem o mestre Derivan falando sobre como que o rabo de galo está se tornando um drink global. Então convido vocês a voltarem daqui a pouco, às 4 e depois às 5:30, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente.